Gente, a gente está trabalhando aqui, né, com uma planta de piso, né? Estou pegando basicamente a do terceiro piso, que a gente tem detalhado ela até então. Quando eu pego uma planta de piso, né, eu tenho aqui um editor de tipo também. Então eu posso criar categorias aqui de tipo de plantas de piso diferentes. Então, como a gente vai fazer um jogo de apresentação e um jogo de desenhos técnicos, eu poderia usar esses recursos aqui. Ó. Então eu posso pegar essa planta, né? Depois que vocês já tiverem com ela concluída, essa parte de simbologia e anotações, bom, para criar esse primeiro tipo nem precisa, né? Eu posso vir aqui em editar o tipo, e aí eu posso duplicar ou renomear. Eu vou renomear o primeiro e vou falar que isso aqui são as plantas técnicas. Plantas técnicas. Então ele só colocou entre parênteses aqui essa identificação. Depois que vocês concluírem essa parte de simbologia e anotações, porque isso é específico da vista, a gente pode duplicar essa vista. Então, se eu vier aqui com o botão direito, eu tenho que duplicar vista. Eu posso duplicar simplesmente, e aí ele vai me fazer a mesma vista, só que sem nenhum dos elementos de anotação. Então, ele criou uma cópia, mas nada de anotações veio aqui junto. Então, vou apagar essa. Eu posso duplicar como dependente. Aí isso só no caso de projetos maiores, que você tem que dividir a planta em vários setores, você vai ter plantas dependentes. Você pode mostrar pedaços dessa planta, né, fazer um mapa-chave, e aí tudo que você fizer em uma vista vai acontecer na outra. Então, por exemplo, se eu tivesse que partir essa planta, mostrar um pedaço aqui e um outro pedaço aqui em cima. Então, o que acontece em uma vai acontecer na outra, né? Se eu apagar uma anotação aqui qualquer que é própria da vista, ela vai sumir da outra também. Não é isso que a gente quer ainda, estou só mostrando as opções. Então, desfiz aqui. O que eu acho que vai ser interessante de fazer é duplicar a vista com detalhamento. Então ele vai criar uma outra vista igualzinha, com todas as anotações, mas aí elas são independentes. E aí uma dessas eu vou falar que é a planta de apresentação, a planta humanizada, vamos dizer assim. Então vamos colocar aqui, eu vou editar o tipo, aí aqui eu vou duplicar o tipo da planta, vou colocar aqui plantas humanizadas. E aí ele separou aqui em categorias. Né? Posso renomear essas plantas. Ele só vai aceitar nomes diferentes, então dá para pôr aqui uma sigla, né? Apresentação, alguma coisa assim, APR. Vai numerando sequencialmente para elas aparecerem numa ordem conveniente aí e cria os jogos de planta que vocês precisam. Então, é só a gente ver aqui, ó, quais as plantas que a gente tem que criar para desenho técnico e quais as plantas que a gente tem que criar para apresentação. Nós vamos ter que fazer a planta do pilotis, do terceiro, do quarto, né? São os pavimentos que a gente tem. O quarto pavimento vai ser só aquele trecho que tem aqui em cima. A gente não precisa ficar detalhando ele muito, mas
é bom constar que existe essa planta, identificar essas 3 plantas de pavimentos. Então, as 3 plantas de pavimentos, pilotis, do terceiro, que inclui o segundo também, e do quarto, vocês vão ter que duplicar dessa forma para fazer uma planta humanizada e uma planta técnica. Então, a recomendação que eu faço é façam a técnica primeiro, porque aí já tem todas as informações, e depois dupliquem ela. Então, quando eu vou aqui para a planta humanizada, ou mesmo para a planta técnica, deixa eu voltar aqui no terceiro piso. Coloquei aqui algumas opções que são de, depois da parte de simbologia e anotações, o que deve ser mostrado. Então, vou ver isso em mais detalhe na próxima aula, essa configuração que a gente pode gerenciar aí de visibilidade e gráficos. Então, aqui, o que tem que aparecer do modelo. Então, indicação de cortes, fachadas e eixos, né, que já estão sendo mostradas aqui. Vocês vão ter que só organizar isso para facilitar a leitura, né, evitar de coisas embolando assim. Ó. Então, organizem essa simbologia, né, tentem desembolar as coisas, organizem isso. Né, as fachadas, prestem atenção nas fachadas. Se você clicar no símbolo, prestem atenção aonde está o plano da fachada e até onde ela enxerga. Né? No meu caso aqui, por exemplo, a fachada 2, ela está vindo só até a metade da planta. Então ela não vai mostrar o desenho inteiro. Tem que ter todas as fachadas aqui mostrando até o final. Está até o final. Aqui está até o final. Aqui também está até o final. Para mover o símbolo, vocês têm que procurar esse quadradinho aqui. Ó. Se eu mover o triângulo, eu estou movendo o plano junto. Ó. Na verdade, eu estou movendo só o plano. Se eu movo esse quadradinho, eu estou movendo o símbolo. Então, preste atenção aí nessas minúcias aí do Revit, vamos dizer assim. Então, aqui eu estou falando o que precisa aparecer, né, no desenho. Então, na planta do térreo, principalmente, mostrar a topografia, a área externa, né, título do desenho na hora que a gente for na prancha. E aí a gente tem a opção também de ocultar alguns elementos. Então, na hora que for pôr na prancha, nós vamos ocultar a região de recorte. Né, a região de recorte é essa janela, né, que a gente pode ajustar aqui o tamanho dela e tal, mas eu não preciso ver essa janela. Então, tem a lâmpadazinha aqui, ó, ocultar a região de recorte, para poder ver só o desenho e os símbolos. E aí vocês, né, ordenem isso bem, façam isso organizado. Essa organização do desenho é importante também para a leitura do projeto. A planta técnica, como ela vem com muitas informações, a gente pode ocultar o mobiliário. Então aqui, ó, o que é importante entender das famílias, que elas têm categorias, né, diferentes. Então, esses elementos todos aqui, eles são categoria mobiliário. Eu não preciso mostrar isso na planta técnica, então eu posso, com o botão direito aqui, ocultar na vista a categoria. E aí eu não vou enxergar o mobiliário, vou ver só, né, a arquitetura mesmo, né, não vou ver essa planta humanizada. Na planta humanizada, vocês vão ocultar outras coisas. Daqui a pouco eu chego nela lá. Referência de CAD, né, não sei se vocês estão incluindo, né, se vocês estão fazendo com ela sobreposta. A minha eu pus de lado aqui. Quando eu fiz a janela do recorte, ela automaticamente já ficou de fora. Mas podem ocultar, isso não tem que aparecer no desenho final que vai para a prancha. Aquela linha de separador de ambientes,
que a gente criou para poder separar os ambientes, né? Aqui, por exemplo, tem uma que é uma linha que ela, na verdade, não existe no desenho, ela só tem uma função aí de separar, delimitar aqueles ambientes que é a entidade lá do Revit. Então, eu posso ocultar também a categoria na vista. Aquelas setas automáticas da escada, eu comentei na hora que eu estava fazendo a escada, essas vocês podem apagar ela mesmo, podem deletar que ela é um elemento separado. E aí outros elementos, vocês observem aí, né? Se tiver alguma coisa que não tem a ver com o contexto do projeto, ocultem. Então, essas coisas a gente pode ocultar, tanto por categoria, qualquer objeto que eu tenho na vista aqui, eu posso ocultar por categoria, com o botão direito, e eu oculto a categoria, ou eu posso ocultar um elemento específico. Às vezes tem alguma coisa que está aparecendo aí no desenho que não era para aparecer. Vocês podem ocultar esse elemento. Então, aqui na planta técnica, a gente, né, a minha ainda tem várias coisas para ajustar aqui, mas os elementos que tem que aparecer estão aqui, né? Posso até dar para vocês terem uma ideia, ó. Na hora que vocês estiverem fazendo o vídeo, vendo o vídeo aí, dá para dar um print e ver o que está aqui, ó. O que são os elementos que estão aparecendo, né, quando seleciona tudo, o que existe no modelo. O filtro é legal por causa disso, né? Ele é usado para seleção, mas também para identificar o que tem aí modelado, né, ou de simbologia. Para a planta humanizada, nós vamos ocultar outras coisas. Então, se a gente for passar agora para o checklist da planta de apresentação, tem aqui só o que precisa ser mostrado. Então, o título do desenho, quando a gente for pôr na prancha, na próxima aula. Os elementos construtivos. Espera aí, acho que tem mais coisa aqui. Não é isso mesmo. Então, precisa mostrar os mesmos elementos construtivos, né? A planta, os elementos modelados, né, do projeto aparecem da mesma forma. Os nomes dos ambientes. Aqui a gente vai mudar a escala. Então, os nomes dos ambientes podem ser somente com o nome, não precisa da área. Então, pode deixar mais básico, porque na hora que eu mudar a escala dessa planta, né, ela vai ser na 1:100, esse texto vai crescer. Aí é opcional, né? Fazendo isso mais, ó, tá vendo? Aqui no banheiro já vai embolar. Então, para isso não ficar tão embolado, deixo só com o nome, e aí eu consigo identificar melhor. A gente só quer ver os elementos. E aí nessa planta, nome dos ambientes, as setas de escada podem permanecer, e aí aqui vão ter elementos que a gente pode ocultar, que a gente já vai ter feito lá na outra planta, né, se estiver copiando. Então eu não preciso ver as cotas. Então eu posso pegar a cota, botão direito, ocultar na vista a categoria. Posso ocultar esses identificadores de ambientes todos, ocultar a categoria. As indicações de eixos, então aqui eu estou identificando elementos que não precisam aparecer, né, nessa planta. Acho que esses textos também, aí pode ocultar alguma coisa ou outra, pode até deletar, né? O texto eu vou ter que identificar alguma coisa ou outra, então eu posso apagar o que não for necessário aí. Enfim. Então, na escala 1:100, vocês vão ver que as coisas ficam mais emboladas, né? Posso
ocultar esses números, talvez não precise de identificar numeração de degrau, isso é uma informação mais detalhada, então eu vou lá e oculto na vista, identificador de porta, oculta na vista. Então esse o que deve ser mostrado e o que deve ser ocultado, eu estou falando disso, né? Do que deve ser ocultado na vista e o que deve aparecer de fato no desenho, já que a gente vê que as coisas aparecem mais de uma vez, né? Então, para concluir essa parte, né? Façam a simbologia e a notação. Vou fazer esse arremate final no próximo vídeo aqui, peraí.